Bom dia a todos. Se inscrevam e comentem ao final do vídeo o que vocês acharam da obra. Não vamos ficar com mais delongas, vamos para o vídeo. Num campo de batalha na torre. Tinha alguém sangrando. Ah! Merda, sou o único que restou. De repente surge uma voz na cabeça daquele guerreiro. É um inútil. Ele olhava para os corpos dos companheiros de equipe caídos mortos. Assim, ficando com uma expressão de raiva e com muita adrenalina devido daquele combate feroz, ele fala: Que porra é esta? Estou ouvindo coisas. Ele logo se perguntava se ele teria ficado louco devido a constantes lutas. Isso não seria surpresa alguma, porque esta equipe de expedição com maior adaptabilidade de combate e vitórias na história da Torre de Seul. Ele olha para o céu. Nós conseguimos subir até o andar 89. Então esse é o limite que nós podemos alcançar. Ele muda seu olhar para um companheiro de luta. Rei Platina. Nós fizemos o melhor que podíamos. Não havia nada que podíamos fazer, para começo de conversa. Mas, por que você sacrificou sua vida para me proteger? Por quê? Por que você fez algo tão sem sentido? Assim, ficando com uma expressão de tristeza. De repente ele ouviu um barulho. Ele fica observando entre as fumaças da destruição do campo de batalha e vê um par de asas. Eram gigantescas asas, tinha as escamas, era uma cobra. Isso era o boss do andar 89. Ele fala pensar que você ficaria bem após receber tantos ataques. Ali estava um guerreiro ferido, sem energia e sem nenhum companheiro para ajudá-lo. Naquele momento ele pensara se ao menos eu tivesse a bênção de uma constelação. Ele dá uma olhada novamente para o Rei Platina. Fica triste e desmotivado. Ele de repente fala: não, nada mudará agora se eu falar algo tão fraco assim. Ele se tremia de desespero. Meus camaradas mortos nunca voltarão. Este é o fim. Aquele boss vem em sua direção bem devagarinho para apreciar a sua presa. O guerreiro dá um olhar firme para mostrar para o monstro que ele não era uma presa. E sim um guerreiro que lutaria até a morte. Mesmo que seja só ele. Não seria tão fácil assim. Ele estava determinado e disposto a tudo. Ele reúne as últimas forças e pula para atacar o boss. Mas o boss abre a boca e concentra uma energia branca para cuspir naquele guerreiro. Mas antes que ele pudesse fazer o ataque, o boss lança o ataque e vaporiza aquele guerreiro. De repente ele acorda. Ah! O que aconteceu? Ele não estava entendendo nada. Eu não tinha sido morto. De repente surge uma voz. Você ainda não recuperou seus sentidos? Ele não estava entendendo nada. Porque ele não conseguia ver direito. Ele vê dois vultos escuros perto de onde ele estava. O que aconteceu com aquela cobra? E também informa que não consigo ver direito. Seus desgraçados! Vocês são, de outra torre? Assim, fazendo um ataque nas sombras. De repente um deles fala: olha só para esse cara pulando por aí. Parece que nosso convidado é do tipo físico. O que caralhos você está dizendo? Assim, se preparando de novo para desferir um outro ataque. Que caralhos é vocês e onde eu estou? De repente ele leva um ataque, bem em sua barriga. Assim, tirando todo o seu ar. E fazendo-se debruçar no chão. A outra voz fala: você precisa de mais uma surra. Para demonstrar respeito. O outro fala: mas ele é mais velho que nós, deveríamos mostrar um pouco de respeito a ele. O primeiro que tinha falado antes responde: respeito, respeito e meu pau. Foda-se com respeito para este cara. Assim o guerreiro estava sendo espancado por duas pessoas que ele nem sabe quem é. Ele está num estado deplorável para essa idade, ele merece mesmo é uma surra. Aquele guerreiro se perguntava o que está acontecendo? Eu estava tendo minha batalha final contra a cobra. Onde estou? Quem são estes filhos de uma puta? Um dele para por um instante despanca-lo o guerreiro e fala: o que caralhos você disse? Assim fazendo o atacante ficar mais enfurecido e continuar a espancar mais ainda. Seu merdinha, você fez o melhor que podia? Assim parando de espancá-lo por um instante. O que?
Você disse isso antes de morrer. Se não há nada que você pudesse fazer, então morrer era a melhor escolha? Assim deixando novamente aquela pessoa enfurecida. Então foi por isso que você fez uma investida suicida? Apenas no andar 89? Como você sabe disso? Assim ficando meio assustado. Eu tenho certeza que não haviam outros sobreviventes? Seu perdedor de merda! Deu um chute no peito do guerreiro. Eu estou ficando puto só de olhar para sua cara. Por favor, se acalme, senhor grande mago. Todos se sentem angustiados no momento de sua morte. O guerreiro olhava aqueles dois discutindo entre si. Um deles falava, se acalme. O outro respondia, como posso me acalmar? Se pelo menos ele tivesse procurado o selo que o Rei Platina deixou, ele teria conseguido derrotar aquela cobra. Esse idiota de merda só queria se matar com aquela investida final. Como eu não vou ficar puto com isso? O quê? Tinha um jeito de ganhar? Sim, seu filho da puta estúpido. Se você não tivesse desistido até o final, você poderia ter derrotado aquela cobra. Como isso é possível? Pensar que existia uma maneira de derrotar aquela cobra. Ele pensou. Então, a morte dos meus companheiros poderia ser evitada? Quem são vocês? Ele sai correndo se arrastando na direção daqueles dois que conversava. Como vocês sabem tais coisas? Ele se agarra em uma perna de um deles e fala. Por favor, me digam. O que eu poderia ter feito para derrotar aquela cobra? Quem são vocês e que lugar é esse? Por favor, me digam. Esse filho da puta. Você ainda não consegue ver? Os efeitos da pós-morte são persistentes. Mas agora você deve ser capaz de ver. Assim um deles despeja um líquido que tinha num frasco em seus olhos. Merda! Ele nem ao menos merecia ser tratado. Após o líquido tocar nos seus olhos, ele começa a melhorar sua nitidez de seus olhos. Vocês também são pessoas? Isso mesmo. Nós somos você. Seu fudido de merda. O quê? Assim ficando com uma cara de surpresa. Isso mesmo. Para ser exato. Nós somos você que morreram no passado. Alguns momentos depois. Após uma explicação sobre o que eles estavam falando. Nós temos uma habilidade de regressão? Sim. Essa é a sua habilidade. Mas, eu não tenho memórias de nenhum de vocês. A razão disso é: esse corpo amaldiçoado perde a memória toda vez que regride. O quê? Não importa quanto sucesso ou realizações você obtém. Você irá esquecer tudo e regredir para o seu eu sem poder de 20 anos. Todos os erros e decisões que você fez irão ser esquecidos. Ele pensava regressão sem memórias nem habilidades? Então qual o intuito disso? Eu entrei no Circuito Atelier. Lá eu obtive a posição de mestre do Circuito Atelier e o título de único da torre. Eu entrei na Alquimia Atelier. Eu recebi o título de Dinamite da torre. Único e Dinamite. É minha primeira vez ouvindo esses títulos. De qualquer forma, há vários de nós aqui. Eu não sei o número exato, mas não deve ser mais de 10. Há apenas 2 de nós que se interessam pela vida atual. Nós somos tipo um inconsciente. Todas as memórias formadas antes do regresso são jogadas na lata do lixo. E nós somos basicamente essa lata de lixo. Deve-se alcançar as alturas de uma constelação para poder manter sua memória e olhar para as próximas vidas. Ah, é por isso que eles ficaram tão bravos com a minha morte. Aia! Essa maldita maldição. Merda! A gente só tem que rezar para que nossa próxima regressão tenha uma vida melhor. Então isso significa que eu cheguei ao fim também. Fadado a assistir minhas futuras vidas nesse lugar. De repente surge um barulho. O que é isso? O que você acha? Está para começar. O que está para começar? O que mais seria? A regressão, é claro. Ele toma um baita de um susto. Alguns momentos depois, alguém abre os olhos, gritando
O que aconteceu? Acorde, back home. É madrugada. Uá! Ah! O que foi aquilo? Do que você está falando? Por quanto tempo pensa em ficar dormindo? Nós estamos em uma emergência. Parecia que eu estava falando com algum tipo de grande mago e alguma outra pessoa. Do que você está falando? O circuito? Cadê meu circuito? Uau! Você ficou louco. Você não tem circuito. Ah! Eu não tenho um circuito. O que há com você? Ainda está sonhando? Acorda, porra! Um sonho? Ah! Deve ter sido só um sonho. Ei, venha aqui. Eu irei te matar se você estiver fazendo corpo mole. Estamos bem aqui. Me desculpe. Ah! Estou começando a recuperar meu foco. Este é o quarto andar da Torre de Seul. Um lugar onde pessoas comuns como eu são autorizadas a ir. Sim, senhor. Eu não sou um caçador, uma constelação, nem mesmo parte do time de expedição. Mas um Zé Ninguém trabalhando para um agiota. Sim. Esta é minha realidade. Começou. Um novo eu com 20 anos de idade. O que acontecerá desta vez? Vamos assistir juntos. Ah! Eu ainda estou me sentindo estranho. Aquele sonho estranho. Não consigo mais me lembrar. É só um marcador. Vamos capturá-lo e ir para casa. Ele está se escondendo aqui em algum lugar. Que barulhento. Vão pegá-lo vocês mesmos. Eles são caçadores, eles têm circuitos. Nós estamos desarmados. Eles podem ser marcadores, mas eles são magos do circuito ateliê. Se encontrarem um marcador que pode controlar circuitos livremente, os circuitos podem ficar danificados, então eles estão apenas ficando lá atrás. O que é isso? É um parasita. Eu vou cuidar disso. Eles não têm medo de parasitas do tipo inseto. Podemos matar facilmente parasitas pequenos. De repente surge alguém gritando: me salvem. Aquele marcador fez isso comigo. Tinha um parasita enrolado no braço dele. Ah! Meu braço. Nosso protagonista pensa: ele já tá acabado. De repente um comandante segura aquela pessoa que estava gritando no chão. Fica parado. Não. Por favor, não faça isso. Você não pode mais usar esse braço. O comandante levanta um machado pronto para desferir o ataque. O prota e seu amigo ficam assustados com o que estava acontecendo. Zap, um barulho de corte. Aquele comandante cortou o braço daquele cara. Levem ele de volta para casa. Não abaixem suas guardas pensando que marcadores apenas sentam atrás de uma mesa. Eles podem fazer vocês perderem uma perna ou um braço. Então lembre-se de tomarem cuidado com eles. Diferente de vocês, eles têm um circuito e até habilidades. Se vocês deixarem o marcador escapar enquanto correm por suas vidas, eu mesmo cortarei suas mãos, assim como daquele cara. O prota fica pensando: isso não é brincadeira. O que está fazendo? Se vocês já terminaram de ver, se apressem e voltem ao trabalho. Ele estava gritando com o prota e seu amigo. Eles responderam: sim, senhor. Eles saem correndo. O que diabos o marcador fez ao ancião para que a gente corra atrás dele desse jeito? O ancião é um infame agiota na cidade. O chefe das ruas é chamado de Aranha, e os executivos da organização são chamados de Patas da Aranha. O ancião é uma dessas patas, me adotou quando eu tinha 10 anos, e também é o diretor de um orfanato. Tô vivendo uma vida infernal por conta disso, aliás. Merda. O que o marcador fez para o ancião ficar tão bravo? Esse marcador roubou o ancião ou algo assim? Qual seria a razão? Marcadores ganham tanto dinheiro marcando circuitos. Além disso, os outros marcadores será se eles não iriam ter rancor de nós se fizemos alguma coisa contra este marcador, se sem querer acabamos fazendo algo de ruim com ele. Nós poderemos entrar em uma enrascada, só por estamos caçando um deles? O prota fala: você acha que eles guardariam rancor de nós? Quem sabe?
Marcadores marcando circuitos estranhos e fazendo as pessoas a ter habilidades ruins ou até fazendo constelações desprezarem você. Ah! Agora entendo. Circuito. São marcas feitas por um marcador em algum lugar do corpo que ganha habilidade no momento que o circuito é marcado, e pode começar sua vida como caçador. As constelações podem escolher alguém da próxima geração para treinar através desses circuitos, mas se as constelações te evitarem ou te odiarem, pode resultar em algo pior do que não ter um circuito. Ah! Eu prefiro não me encontrar com aquele marcador. Mais de 10 pessoas já foram destruídas pelo marcador. Podemos acabar com aqueles caras se formos azarados. O Prota estava pensando. Se isso acontecer antes de eu conseguir um circuito, terei que desistir dos meus sonhos de ser um caçador. Uau! O amigo do Prota toma um susto. O que foi? O marcador. Ele tá aqui. Toma cuidado. Desgraçados persistentes. Vocês me seguiram até aqui. Eu vou transformar vocês em poeira. Porra! Porque tinha que ser justamente nós. Assim o Prota vai em direção ao marcador e desfere um ataque. Mas o marcador desvia do ataque habilmente. Do nada ele pega a lâmina com a mão. O que ele vai fazer? Do nada ele derrete a lâmina com a mão. Isso é impossível. Como ele fez isso? Ele se vira para o Prota e desfere um ataque. Tome isso. Ele joga o metal derretido da lâmina de volta no Prota, tentando acertar o rosto do Prota. Mas bem no instante que o metal derretido iria pegar nele, ele coloca a mão para se proteger, assim fazendo pegar na mão e não no rosto. Esse maldito. Esta merda dói muito. Yun-Sou viu que o marcador já tinha usado uma habilidade no Prota. Então ele demoraria para usar de novo. Ele corre para dar um chute no peito do marcador, assim fazendo cair no chão. Merda, este metal queima mesmo. Beck Ro mínimo me ajuda a lidar com esse cara. Eu não sou forte o suficiente. Esse desgraçado deste marcador. Ah, minha mão. Não se mexa. Você já era, seu bosta. O marcador falava, me deixem ir. Me deixem ir, seus malditos. Ah! Essa foi por pouco. De repente o amigo do Prota olha o chão por um instante. Porra, olha quantas moedas de ouro. Homem. Quanto é uma moeda de ouro? 114 milhões de won. O Prota pensou e a quantidade mínima para ter um circuito. Eu não consegui tudo isso nem mesmo trabalhando igual condenada por 10 anos. De repente o amigo do Prota larga o marcador e vai em direção das moedas de ouro. Falando quantas moedas tem aqui, será se eles vão sentir falta de uma moeda de ouro? Ei! O que você tá fazendo? Esse é o dinheiro do ancião. Isso e dele? Como isto pode ser dele? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um pouco? Se não fosse do ancião, não teriam despachados os caçadores. Mesmo que seja do ancião. Iria machucar se eu pegar uma só moeda? Então poderemos ter um circuito. Mesmo que você seja tão ganancioso, você já era, se tocar no dinheiro do ancião. Ah! Espera, essas moedas não têm um formato estranho? Elas não têm a característica da torre marcada nelas. Na verdade, tem uma constelação. O que você disse? Uma constelação? Ah! Merda, que dor de cabeça. Neste instante o marcador percebe que o Prota tinha se distraído e se vira rapidamente. Assim pegando a mão do nosso protagonista, fazendo-a queimar. Ah! Este filho da puta está me queimando. Me ajuda aqui. O que? O que foi isso? O amigo do Prota se vira rapidamente e olha. Ha 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 ha. Você não queria um circuito? Seu mendigo fudido. Vou te dar um de graça, então seja grato. Ah! Isso está queimando e está doendo demais. Pare de fazer isso. Agora vamos ver que tipo de habilidade de merda você vai obter? Assim, ficando com um sorriso de satisfação, o Prota gritava: isso dói. Esta dor que você está sentindo,
está sendo irradiada por todo o seu corpo, pelo sistema nervoso. Pare, por favor. Deixa ele ir, seu bosta. Era o amigo do Prota estava desferindo um ataque no marcador. O marcador só dá uma olhada. Ele bate com uma pedra bem na cabeça do marcador. Ele estava revirando os olhos de dor. De repente cai no chão. Assim perdendo a vida. O Yun-Sou dá uma risada. Ha ha ha. Ficando feliz de satisfação em matar o marcador. E também sem ninguém perceber ele tinha pegado uma moeda. Ele pergunta: você está bem? Assim largando a pedra. O que foi que ele fez? Merda, isso ainda está doendo pra caralho. Ele usou o ouro, pra marcar um circuito em mim. Mas não era um ouro puro. Então aquelas moedas de ouro eram falsificadas. Não pode ser. Ele pensava um circuito que você só pode ter uma vez na vida. Por que tinha que ser logo comigo? Como posso ter um circuito de merda? Ao menos a habilidade. Tem que ser boa. Me deu uma habilidade útil circuito obtido. Você adquiriu a habilidade de 4º nível, Reminiscência. Reminiscência pode resolver problemas do presente com experiências do passado. O Prota estava assustado. Uma habilidade de reminiscência? Mas que diabos é isso? Outra dor de cabeça. De repente, lá onde os 3 caras que viraram constelações ouvem um barulho. A pessoa de roupa escura fala: ah! O que foi isso? O que estava todo enfaixado fala: o que está acontecendo? O de roupa escura fala: isso já aconteceu antes? Tem um pequeno erro no lugar que o circuito foi marcado, mas nunca houve um momento onde o mundo mental sofreu um choque como esse. De repente o cara que estava todo enfaixado fala: espere-se, o senhor grande mago, poderia explicar o que está acontecendo com seu corpo? Ah! Eu estou ficando translúcido. Isso deve ser. Ele fica com uma cara que estava surpreso. Como pode ser? Habilidade: Reminiscência foi ativada. O que? Como foi ativado a habilidade? Alvo da reminiscência foi escolhido. Deixe comigo, crianças. Eu resolverei tudo isso. O que é isso? Experiência: transplante de circuito com matérias impuros, arredores ruins, etc. Similaridade de experiência: 98%. O Prota pensava: o que é esse sentimento? Um conhecimento que eu nunca tive está aparecendo na minha cabeça. Eu sinto que posso fazer isso. Ei! Seu idiota! Não toque aí! O que está fazendo? O Prota responde: está tudo bem, só vou fazer uma coisinha. Estou usando minha habilidade agora mesmo. Não diga merdas estúpidas e espere aqui. Eu vou chamar alguém. Esse circuito todo bagunçado. Seria impossível para qualquer um, que não seja um gênio como eu, para lidar com isso. Eu transformarei o pior no melhor. Isso é possível para mim. Pois são as minhas mãos que tocam os céus. Confie em mim. E confie em si mesmo, Back Home. De repente foi finalizado a gravação. O espírito sai do corpo, do nosso protagonista, deixando ele ali, pasmo com o que tinha acontecido com ele. O circuito está completo. Ele brilhava como se fosse mandada por Deus. Com isso toda a torre brilhou. Assim fazendo as inscrições gravadas nela mudassem. Todos olhavam para a torre se perguntando o que estava acontecendo. O que é aquilo? O que é essa luz? Todos estavam pasmos com o que tinha acontecido. Do nada a torre vai se apagando de novo. Voltando para o brilho habitual. Enquanto isso, voltaremos para nosso protagonista. Ele estava olhando para a mão dele. Isso é um circuito defeituoso. Mas agora está completo. O que caralhos aconteceu? Taxa de sincronização com a constelação Único aumentou drasticamente. Constelação Único? Nunca ouvi falar. Nosso protagonista estava muito tonto com tanta dor, que ele teve que suportar, e desmaia caindo debruçado no chão. Enquanto isso... Senhor Grande Mago. Você está bem? Ah! O que aconteceu? Os outros dois perguntavam se ele estava se sentindo melhor.
ligeiramente preocupado com ele. Um deles relata os acontecimentos que ocorreu com ele. Você desapareceu subitamente e reapareceu agora. O que caralhos aconteceu? Isso é impossível. O Backhome adquiriu o quarto grau de habilidade, reminiscência. Não precisa ficar tão desapontado. Essa é apenas sua primeira habilidade. Não é nada a longo prazo. Você sabe disso. Não houve nenhum regressor que sobreviveu um mês com uma habilidade de quarto grau. Todos foram mortos ou pegaram alguma doença. O que? Nem ao menos um sobreviveu? Isso mesmo, nenhum sobreviveu. De repente o grande mago dá um grito. Uai! Os dois não estavam entendendo nada porque ele tinha gritado e assim falaram. Por favor, se acalme, senhor grande mago. Se ele morrer rapidamente, o próximo regressor virá rápido também. Vamos pensar positivo. Não, é isso, seus idiotas. Backhome não morrerá. Ele falava isso, feliz da vida. Esse Backhome de agora é a nossa esperança. Um deles olha para o outro e fala, ele deve ter ficado louco? Talvez sim. Vocês ainda não entenderam? Backhome recebeu uma habilidade de grau SSS, e agora nós podemos ter uma chance com esta oportunidade. O que? Essa habilidade de quarto grau é de rank SSS? Qual habilidade você acha que aumenta suas chances de chegar ao topo da torre? Eu não sei. Pelos meus cálculos, é difícil para uma habilidade de primeiro grau, até mesmo para uma de grau especial também. Até mesmo um de nós que recebeu uma habilidade de grau especial falhou e veio parar aqui. Mas apenas uma. Eu sempre estive com a esperança de apenas uma habilidade aparecer. Reminiscência. Essa habilidade de reminiscência é muito fodida. Circuito obtido. Você adquiriu a habilidade de quarto grau, reminiscência. Essa habilidade era minha única esperança, e ele finalmente a conseguiu. Algum de vocês usou o circuito nesse estágio da vida? Vocês acham que conseguiriam manipular um circuito impuro? Foi possível graças a mim. Ele me chamou usando sua habilidade de reminiscência. Isso significa que essa habilidade inclui todas as nossas experiências também? Se ele conseguir usar partes de nossas memórias com a habilidade de reminiscência, isso em si é uma verdadeira regressão. Mas, nós não podemos ficar tão felizes. Ninguém ainda foi capaz de quebrar a maldição de morrer uma semana após pegar uma habilidade de quarto grau. Mas, mesmo assim, nós podemos aumentar nossas esperanças dessa vez. Sim. Se esse Backhome conseguir usar sua habilidade de reminiscência de maneira eficaz, nós poderemos conquistar aquela torre. Enquanto isso voltaremos para o Prota. Ele tinha acabado de acordar. Ai que dor! Isso dói demais. Eu tenho certeza que tinha um circuito na minha mão. Habilidade de quarto grau, reminiscência. Estava ansioso para trabalhar como caçador com pelo menos uma habilidade de terceiro grau. Habilidades de quarto grau são todas um lixo. E reminiscência não fica fora disso. Isso só significa que terei uma boa memória. Isso é uma merda. Como isso pode ter acontecido comigo? Logo o Prota pensou, tenho que ter pensamentos positivos. Meu corpo deve ter ficado mais forte após receber o circuito. Então eu posso ficar mais forte no futuro. Além disso, eu posso me tornar um caçador agora. Se eu me tornar um caçador, poderei sair dessa espelunca. Eu poderia ir para algum lugar mais brilhante. Um lugar mais confortável. Como o topo da torre. Alguém estava entrando na barraca onde o Prota estava. Finalmente acordou. Eram o capitão e o ancião. Ah! Ancião! Ele pensou por que ele está aqui? Eu não peguei nenhuma moeda de ouro. Ah! Se acalme. Capitão Rendike um ouro. Verifique rapidamente. Certo. Me dê sua mão. O que? Não tenha medo. Eu não estou aqui para reprimir você, mas para te parabenizar. Parabenizar? O Prota fica confuso com o que ele tinha falado. Sim. Eu ouvi que você capturou aquele marcador.
O prota pensou, eu o capturei com um sou, mas porque ele falou, que só foi eu, merda tem alguma coisa acontecendo. Só vou confirmar para ver o que está acontecendo. Sim. Acabou se desenrolando dessa maneira. Aquele marcador teve seu crânio aberto e morreu. Nós recuperamos as moedas de ouro que ele roubou. O prota responde sim, mas ficando desconfiado do que poderia acontecer. Aquelas moedas de ouro são peças originais das novas moedas de troca, que o Rei Platina planeja utilizar. Deveriam ser emitidas no próximo mês, mas aqueles marcadores planejavam falsificá-las antes disso. Por que você está contando isso para alguém tão humilde como eu? Você está certo. Normalmente eu não iria dizer isso para alguém como você. Mas você tem uma cópia da moeda original gravada na sua mão. Ah! Isso é a cópia exata da moeda? Aquele cara me marcou à força. Esse plano deve ficar em segredo a todo custo. Se você me contar a verdade, eu lhe darei um assento na minha mesa. Logo ele pensou, ele está falando sério? Você deve ter recebido uma habilidade já que ganhou um circuito. Qual habilidade é? Ele pensou revelar sua habilidade é o mesmo que revelar suas fraquezas, mas tenho que ser sincero e falar a verdade. Para não sofrer nenhuma represaria do ancião. A habilidade que ganhei foi reminiscência. É uma habilidade de 4º grau. O ancião falou, reminiscência de 4º grau? Você não está mentindo? Não. É a mais pura verdade. Back home, você será meu subordinado direto. Você não deve mentir para mim. Diga-me de novo, qual a sua habilidade? Eu já disse, é reminiscência. O ancião fica olhando, mas não acredita no prota. Aplique o soro da verdade. Certo. Por favor. Por favor, espere. Eu estou falando a verdade. A minha habilidade é reminiscência. Mas mesmo assim o capitão injeta à força o soro da verdade no protagonista. O prota pensava, eu sempre fui leal, honesto, verdadeiro e fazia tudo o que me mandavam, mas como ele não acredita em mim. Assim vendo o ancião sair da barraca. O capitão fala, o soro da verdade fará efeito em 5 minutos. Eu irei buscar as ferramentas de interrogatório também. Ah! Que porra é essa? Alguns minutos depois. Ele estava caído em cima da cama. Merda! O que aconteceu? Ah! Certo, aquele careca injetou o soro da verdade, e eu estou meio grogue. Ele pensou, o que é isso? Eles vão me torturar? De acordo com o marcador, realmente a habilidade de reminiscência. Não é apenas uma coincidência? Não tem como ele ter causado a noite branca por pura coincidência. Tem que ter relação com sua habilidade de alguma maneira. Ele pensou como esperado. Eles não acreditam em mim. Se eu ficar aqui, eles vão me torturar até a morte. O ancião estava falando com o capitão. Os lords e os atelieres estão perdendo a cabeça. Nós temos que descobrir o que o Rei Platina está planejando fazer com as falsificações quando forem descobertas. Temos que fazer de tudo para que não descubram que fomos nós que fizemos. Nem que cortemos a mão fora deste bastardo. O prota pensou, aqueles desgraçados, sabe-se lá o que vai acontecer comigo se continuar desse jeito. O ancião pode até me matar de tanto me torturar, querendo saber a verdade, mas eles não acreditam em mim. Como eu dou-o fora daqui? Ah! Tenho uma ideia. Certo. A reminiscência. Não custa tentar. Habilidade, reminiscência. Alvo da reminiscência, foi escolhido dinamite. O espírito da dinamite apareceu sobre o prota. Experiência, restrição, prisão, relacionamento com certos indivíduos, etc. Experiência assimilação, 21%. Ah! Agora tenho um plano. Como pode ser isso? Ingrediente, escopolamina de baixo grau. Ingrediente, metanfetamina de médio grau. É minha primeira vez vendo essas coisas. Mas eu sei exatamente o que elas são. Só vou pegar mais algumas coisinhas para fazer uma surpresa para eles. O prota começa a misturar os ingredientes. Conhecimento que eu nunca tive antes está fluindo na minha cabeça.
Parece até que estou possuído. Só mais uns toques finais. Eles vão ver. De repente houve um barulho de uma garrafa se quebrando dentro da barraca com um som estranho. Todos que estavam fora da barraca ouvem. O que foi isso? O que é esse som? Eles entram dentro da barraca. O que é esse cheiro? O ancião fala, que merda! Para onde ele foi? O capitão fala, por favor afaste-se. É algum tipo de gás venenoso. O ancião começa a tossir. Ele não pode ter ido longe, então eu irei capturá-lo. O ancião fala que merda. Temos que capturarmos de um jeito ou de outro. Ou pode ser nosso fim. O capitão vai logo dando ordens, homens se preparem, ele escapou, temos que capturarmos ele. O capitão estava pensando que ironia do destino. Eu vim até o quarto andar, para capturar o marcador. E agora eu devo capturar aquele pirralho. Pessoas comuns podem subir apenas até o quarto andar. Está acabado se deixarmos ele escapar para o quinto andar. O ancião ficou pensando, o Backhome, ele sabe como usar a cabeça. Ele deve ter um motivo para agir dessa maneira. Na noite passada, na mesma hora que o marcador gravou o circuito no Backhome, a torre inteira brilhou em branco. E constelações que ninguém antes tinha visto apareceram. Backhome, o que você está escondendo? Eu devo investigar seu circuito, nem que tenha que matá-lo. Do nada surge uma lâmina ficando no pescoço do ancião. Ancião. O ancião, quando ouviu a voz do nosso protagonista, ele se assusta. Vamos bater um papo. O quê? Você não tinha fugido? Como você sobreviveu lá dentro? Eu fiz um antídoto e o tomei, antes de usar o gás venenoso em vocês. E também se você cavar um buraco no chão, e cobrir sua cabeça com o solo, você pode durar uns 30 minutos, com uma reserva de ar do tamanho das suas palmas. O ancião pensou, ele ainda está intoxicado pelo soro da verdade, já que ele está me deixando saber de todas as informações. A gente não tem muito tempo, então vamos parar de enrolação. Velho, vamos voltar de onde paramos. Já que eu tenho um circuito e tal, eu devia me graduar sendo seu subordinado. Mas eu quero meu pagamento, já que eu não recebi até agora. Você voltou para cá só para ganhar dinheiro? Você por acaso calculou quanto sua vida vale? Na verdade, não. Nós vamos pegar uma combinação de todos estes anos trabalhando para você. A gente devia calcular meu pagamento atrasado? O dinheiro que eu ganho mexendo em ferros velhos. Roubando de vendedores da rua. Bebendo umas paradas estranhas de laboratórios de alquimia. E todas essas outras merdas que você me fez passar, tudo isso junto, deve ser perto de uns 175 milhões por aí. Como você se atreve a ser tão ingrato? Você devia diminuir o custo que eu tive para te alimentar e te criar. Sobras de mingau, cama de porão mofada, trapos que você pegou de lixões. Se você ainda quer calcular esses custos, vá em frente. Mas, eu não sou o único que tem que calcular o quanto vale minha vida agora. O que este merda está falando? Logo o ancião pensou. Esse cara não tem experiência em matar alguém. Isso é um traço raro que só quem viveu na rua por mais de 20 anos tem. É impossível que do nada ele crie coragem para matar alguém agora. Nos bolsos da minha jaqueta, tem moedas de prata que eu posso trocar por dinheiro. Deve ser uns 10 milhões. Isso é só 1/10 de sua dívida. Tenha certeza de que eu vou voltar para pegar o resto. Isso é o que o homem que me criou me ensinou. Você aprendeu bem. Você sabe bem que eu vou pagar o resto dessa dívida. De repente o prota começa a bater no ancião. Depois de tanto apanhar ele desmaia. Finalmente dei um jeito nele. Mas se eu deixar ele assim, o velhote definitivamente vai me caçar, a aranha não vai me deixar em paz. Assim ficando com raiva ele segura firme a faca. Ele pensava se ele quiser sobreviver, vou ter que matar este velho. Logo ele puxa a faca para fazer um ataque no ancião. Mas de repente surge voando em alta velocidade uma flecha, pegando de raspão em sua perna. Por aqui. Ele tá aqui. Alguém alertou os outros. Puta merda.
Ele sai correndo em disparado, fugindo do lugar que estava. Alguns minutos depois, ele estava sem fôlego, andando meio cambaleando. Eu estou começando a não sentir a minha perna. Tinha veneno na flecha? Ele coloca a mão no seu bolso procurando alguma coisa. Do nada ele bebe um líquido de uma garrafa. Surge uma voz. Isso é um antídoto. Você devia ter passado na sua ferida ao invés de beber. Ah! O prota se vira surpreso. O veneno vai paralisar sua perna mais rápido do que o seu antídoto consegue curar. Enquanto isso acontece, eu vou ter tempo suficiente para arrancar as pelancas da tua fuça. Quando ele chegou tão rápido. Seria muito chato você correr, então fique aí para eu cortar seus tornozelos. Aquele caçador tinha uma expressão meio insana no seu rosto. E não se mexa, senão você pode ter um olho a menos. Olhos são frágeis. Ele estava indo em sua direção. O prota fala. O que você pretende fazer? Do nada o nosso protagonista dá um soco da barriga daquele caçador. Ah, que caralhos aconteceu? Como você pode se mexer? Impossível. Não tinha como antídoto ter curado a perna dele. Não tinha tempo suficiente. E quem disse que aquilo era um antídoto? Era um estimulante, seu otário. E dando vários socos no caçador. Enquanto isso, ele está melhor do que o esperado. Com certeza. Ha ha ha. Você acha que nós, que chegamos tão longe para nos tornarmos constelações, não podemos derrotar um mero caçador? Também tem o fato de que o estimulante que eu criei deu muito certo. Mas é o talento de Back-Homem que permite que ele use 100% do poder do estimulante. Eu acho que é um bom começo. A astúcia e a consciência dele sobre a situação parece ser melhor do que a minha. Com certeza é por causa do Dom Solo. É nossa função como homens adultos continuarmos florescer esse broto. Vamos para cima com tudo que nós temos. Antes era o marcador Munchinsa, e agora vocês deixaram o Back-Home ir. Vocês nunca se cansam de me desapontar. Eu não tenho nada a declarar. E o que aconteceu com aquele idiota daquele caçador? Os 2 olhos dele foram arrancados, então a gente trouxe ele para cá por enquanto. Aquele caçador. Ele tinha um hobby meio perverso de colecionar olhos humanos, não tinha? Sim. E ele tentou pegar os olhos do Back-Home também. Então Back-Home era do tipo que sempre dá de volta o que ele recebe. Devolvendo tudo, mesmo que ele nunca tenha ganho de verdade. De qualquer forma, ele está sozinho, e ele não tem armas ou suprimentos. Ele não vai durar muito, então se certifiquem de achá-lo, mesmo que ele já esteja morto. Bem, quando a gente encontrou o caçador, todo o equipamento e suprimentos que estava com ele tinha desaparecido. Ele provavelmente vai durar mais que 5 dias com todos aqueles suprimentos. E também tem uma torre que leva ao 5º andar com no máximo de 5 dias de distância. Ele vai subir aquela torre para fugir das pessoas por sua própria conta. Merda. Vai ser problemático pra gente caçar esse moleque no 5º andar. Não importa o que aconteça, peguem ele antes que ele alcance o 5º andar. Depois de arrancar todos os circuitos dele, eu vou implantar o pulso dele em cima da boca dele. Eu finalmente estou recuperando os meus sentidos agora. O que está acontecendo? Mesmo que eu vá para uma cidade e me esconda em uma loja de equipamentos, as aranhas vão continuar me seguindo até que eu morra. E para piorar, eu não posso correr para fora da torre. Eles não arriscariam ir pro 5º andar só para me pegar. Ir pro 5º andar é minha única opção? Bom, acho que vou acampar aqui hoje. Vejamos. Como qualquer caçador, aqui tem alguns itens. Lâmpada de óleo comum. Adaga indolor comum. Objetos indicados como itens possuem habilidades especiais, diferentemente de objetos feitos por mãos humanas. Eles são divididos entre as categorias comum, raro, relíquia e transcendental, e até mesmo os itens comuns valem no mínimo 2 milhões de won. Acima de todos os itens transcendentais. Havia itens que não podiam ser obtidos nem sequer pelas constelações. Uma lâmpada de óleo.
Mesmo que seja útil, não posso dizer quando ela vai quebrar, devido aos danos de uso acumulados. Eu devo usá-la esporadicamente. A adaga indolor. O veneno paralisante da flecha vinha dessa adaga? A adaga indolor era usada no lugar de um tranquilizante. É usada normalmente por médicos que trabalham em laboratórios químicos. Caraca! Aquele lunático tinha algo assim. Tenda Goblin comum. Se eu colocar isso aqui na entrada, eu posso dormir tranquilo, porque ninguém vai me encontrar, por causa da habilidade de furtividade da tenda. Ufa! Será que eu devia praticar minha habilidade, mais uma vez antes de ir dormir? Na manhã seguinte. Ah! Me sinto tão revigorado. Dormir muito tranquilo. Não acredito que consigo dormir numa situação maluca dessas. A ferida na minha perna também está sarando. Tudo graças à habilidade que eu usei ontem. O domínio reminiscente era dinamite, não era? Eu não sei quem era, mas ele não parecia um alquimista qualquer. De qualquer forma, não consigo explicar o porquê de uma habilidade tão boa assim ser de 4º grau. Eu nunca ouvi dizer que a performance de uma habilidade podia variar insanamente dependendo de como é usada. Será que eu sou um gênio ou algo assim? No outro mundo todos falaram não. Algum tempo depois, ainda não há vestígios de caçadores vasculhando essa área. A torre é tipo a casa dos caçadores, então eu preciso estar determinado o suficiente para sobreviver. Vou usar essa habilidade o quanto for possível. Habilidade de domínio, dinamite. Certo. Essa planta é venenosa. As vinhas dela são ervas medicinais. Se eu amassar bem essa planta com esse inseto, eles vão virar uma poção de recuperação. Se eu queimar essa planta, eu vou conseguir afastar insetos e parasitas. Só de fazer exercícios pela área e olhar ao redor, eu consigo encontrar ingredientes para tônicos, e também organismos para fazer pomadas, para tratar feridas. Essa floresta parece uma arca de tesouros cheia de ingredientes. Eu consigo. Se eu continuar assim, consigo sobreviver sozinho. De repente tinha alguma coisa se mexendo. Era um inseto gigante. Ele estava passando perto da localidade do Prota. Agora. O Prota pula saindo debaixo da capa de ilusão. Pronto para atacar aquele inseto. Ele desferia vários ataques, mas pegava em sua couraça dura, que não causava nenhum dano. Do nada ele se enrola, se transformando em uma bola. O Prota aproveita e dá um chute para virá-lo. E assim ficando de barriga para cima, possibilitando matar este inseto. O Prota ataca, sem pensar, e enfia a adaga bem em sua cabeça, assim fazendo jorrar o sangue daquele inseto por toda parte. Eita porra! Essa habilidade é de um tal de Untitled. Seria uma pessoa diferente do dinamite? Dependendo da parte do corpo, a passiva da reminiscência também parece mudar. Ah! O circuito está muito quente. Está queimando minha mão. O circuito fica mais quente conforme eu uso minhas habilidades. O pior de tudo é que eu não consigo mantê-lo mais do que 1 minuto. Dizem que toda habilidade tem um custo. Esse é o efeito colateral da minha habilidade superaquecimento. Ao entardecer do dia, o Prota estava se banqueteando. Puta merda, que banquete! Eu esperaria uma comida destas só nos meus sonhos. Parece que está no jeitinho, mas tem gosto de camarão. Calma. Mas eu devia estar feliz comendo isso aqui? Eu literalmente estou em um dos piores cenários possíveis para isso agora. Se toda vez que eu uso uma habilidade, minhas emoções ficam zoadas, é como se eu me sentisse oprimido, mas ao contrário. Bem, não é como se eu dependesse de alguém agora. Pode ser uma mudança meio óbvia, já que agora eu tô sozinho. Eu não faço ideia. O importante agora é sobreviver. De repente ele estava fazendo muito barulho de batidas. Ele estava fazendo uma proteção para os braços e pernas. Nem sabia fazer nada disso, mas do nada consegui fazer. Porra, que habilidade do caralho, isso vai me ajudar muito. Se eu mantiver ela no mesmo nível que o meu, vai ser um bom sistema de defesa, daqui pra frente. Tá na hora de caçar criaturas mais fortes agora. Para eu subir de nível. O Prota estava lutando contra outro inseto.
Ele defendia vários ataques. Mas o Prota estava se defendendo com aquela armadura que ele tinha feito. Se eu analisar todas as vezes que eu usei minha habilidade, eu não posso remanescer nenhum domínio sem um objetivo claro. O Prota estava fazendo alguma coisa na área da alquimia. Eu tenho que lembrar, para usar minha habilidade e aproveitar ao máximo, eu preciso ter um objetivo claro. Se eu tiver uma objeção forte em relação a um objetivo, ou uma reação emocional, a efetividade parece mudar. E esse estado emocional também parece afetar as taxas de sincronização. Se eu acesso os domínios da reminiscência, Dinamite Level, taxa de sincronização 13,6%. Titleid Level 1. Taxa de sincronização 12,1%. D1 Level 1. Taxa de sincronização 52,1%. Dinamite e Titleid. Esses são os dois domínios que eu mais reminisci e as taxas de sincronização ainda estão baixas desse jeito? O domínio que eu só reminici uma vez, D1 está 52%. É quase o quádruplo dos outros domínios que eu tinha usado bem mais. Quando o circuito tinha se formado, a similaridade de experiência era de 98%. Por acaso isso significa que o D1 também tinha feito um circuito na mão dele antes? Então o que será que acontece quando a taxa de sincronização alcançar 100%? Ha. Eles disseram que as constelações tendem a se aproximar de você enquanto você estiver formando seu circuito. Mas eu ainda não fui escolhido por nenhuma das constelações. Todas as constelações me viram como um fraco, dizendo que o meu circuito era praticamente inútil. Mas só os Dinamite, Titleid e o D1 que estão me ajudando. Mas estas pessoas que eu nunca vi na minha vida estão me ajudando. Bem, seja qual for a constelação que me escolha, tenho certeza que vai ser bem melhor do que agora. Tá bem melhor agora que eu estou com pessoas que eu nunca conheci. Obrigado. O que este Palerma falou? Sou grato que vocês estão me dando conhecimento. Eu tenho orgulho do fato de você estar fazendo isso direito. Mas, por quê? Por que você não tá me chamando? Eu também posso pegar insetos. Eu posso pegar lagostas gigantes também. Por que este filho de uma puta não me chama? Calma. Com certeza ele vai te chamar alguma hora, D1. Ah. Isso aqui é tão chato. Eu tô sufocando. Me chama também, caramba. Grande mago. Por favor, pare. Se você fizer um escândalo, o pessoal pode acabar acordando. Eu também sou bom em caçar insetos parasitas. Eu até sei alquimia. Ele estava fazendo uma birra. Um deles pensou você é uma criança por acaso? Mas a taxa de similaridade do grande mago é a maior. O quê? Isso significa que você teve mais similaridade com Backhoming que todos nós. Isso significa que ele é meio parecido com você, grande mago. E é provável que por isso que ele está se saindo tão bem agora. Vou falar isso para este babaca, egocêntrico, só para ele parar de fazer birra igual uma criança. Você levantou um bom ponto. Deve ser isso mesmo. Isso tem lógica. Eu vou cuidar das coisas que eu danifiquei. Saiu feliz da vida. Os outros dois ficaram olhando para aquele pamonha falando besteiras. Ele faz isso com frequência? Ele tá bem melhor atualmente. Comparado a como ele era com Titleid. Cacete. O que você deve estar brincando? Me desculpe pelo palavrão. O grande mago está se sentindo inquieto. Sim. Ele finalmente teve a chance de mostrar suas habilidades, mas não foi chamado. Eu queria que pudéssemos falar com o Backhoming de alguma forma. Se esse fosse o caso, tenho certeza de que o grande mago não se sentiria tão ansioso. Ah! O que vocês estão falando? Você falou comunicação. Tive uma ideia de como se comunicar com ele. Realmente precisamos de uma forma de nos comunicarmos com ele. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Mas aguarde toda semana, teremos continuação e novas séries. Se inscreva no canal, para ajudar ele a crescer, e tenha mais histórias incríveis, para vocês, e comente o que vocês acharam da série logo aí embaixo.